Ela cobriu o turno da irmã no resort e foi confundida com o amor antigo do milionário. Ela cobriu o turno da irmã no resort e foi confundida com o amor antigo do milionário quando ela colocou o uniforme bege da recepção e entrou no luxuoso resort à beira-mar. Nunca imaginou que sua vida tomaria um rumo inesperado. Seu único objetivo era substituir a irmã, que havia se machucado e não podia trabalhar durante uma convenção importante. Mas, ao atravessar as portas de vidro com vista para o mar, a confusão começou. Ela foi confundida com a antiga paixão de um misterioso milionário, recém-chegado de uma temporada no exterior. E antes que você continue assistindo, deixe seu gostei, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Isso nos ajuda a trazer mais histórias emocionantes como essa. Agora, voltando à nossa trama. A confusão não era apenas um erro simples. Era o começo de um turbilhão emocional que a forçaria a confrontar seus próprios medos e inseguranças. Sempre à sombra da irmã mais velha, que sempre foi a estrela da família, ela nunca se sentiu à altura, nem merecedora de algo grandioso. Mas agora, no coração desse resort paradisíaco, ela se vê no centro de uma farsa que poderá mudar a vida de todos ao seu redor. Ao longo de 6 meses, em um lugar onde a cultura baiana pulsa nas batidas do axé e nos aromas de quitutes com dendê, ela vive um dilema difícil: manter o segredo e continuar como a mulher do passado para o milionário, ou revelar a verdade e arriscar perder tudo o que construiu. Enquanto tenta se ajustar a esse novo mundo, o milionário começa a confiar nela, a se abrir e a se apaixonar, acreditando que reencontrou sua amada perdida. Mas, como pode ela corresponder a esse amor, quando sua identidade está construída sobre uma mentira? E, enquanto o romance se desenrola, ela também se vê envolvida em jogos de poder, revelações de segredos e decisões profissionais que podem mudar seu futuro. O que começou como uma substituição temporária para ajudar a irmã agora se transforma em uma jornada de autodescoberta, e o resort à beira-mar se torna o cenário de uma transformação profunda. Mas, será que o amor verdadeiro pode florescer em meio a tantas mentiras? E o que acontece quando a farsa começa a desmoronar? Com uma trama repleta de reviravoltas, revelações inesperadas e decisões que exigem coragem, essa história mostra que, às vezes, para conquistar a felicidade, é preciso se arriscar a ser quem você realmente é. O sol se punha por trás das palmeiras altas do litoral baiano, tingindo o céu com tons dourados e rosados. As ondas suaves quebravam na areia branca como se a natureza sussurrasse segredos antigos aos poucos que ali caminhavam. No alto da colina, entre jardins tropicais e varandas com redes balançando ao vento, o resort Encanto das Águas se preparava para a chegada da nova temporada de hóspedes de luxo. E entre os funcionários, o burburinho crescia. Um hóspede ilustre estava para chegar. Na sala dos funcionários, ela ajustava o crachá no uniforme bege claro. O espelho mostrava seu reflexo, cabelos presos com simplicidade, olhos castanhos inquietos e a expressão de quem não sabia bem o que estava fazendo ali. "Tem certeza disso?" perguntou a irmã, sentada com o tornozelo enfaixado, visivelmente preocupada. "Você nunca trabalhou com atendimento ao público, e você nunca torceu o pé na véspera de uma convenção internacional", ela respondeu, sorrindo com ternura. "Só vou entregar as chaves dos quartos, registrar os hóspedes. Até amanhã à noite, ninguém vai perceber. Além disso, ninguém conhece a gente por aqui." O plano parecia simples: cobrir um único turno para que a irmã não perdesse o emprego. A ideia era que tudo fosse discreto. Mas o destino não tem paciência com planos pequenos. Na recepção, o gerente entregou uma lista com os hóspedes VIPs e pediu que ela decorasse alguns nomes. Ela se esforçou para parecer natural, com aquele tom calmo de quem nasceu para sorrir atrás de um balcão. A primeira impressão era tudo naquele lugar onde as toalhas eram dobradas em forma de cisnes e o café da manhã incluía frutas que ela nem sabia pronunciar. Foi então que ele chegou. Os passos dele ecoaram no mármore polido como se cada pisada carregasse décadas de lembranças. Um homem alto, de cabelos levemente grisalhos nas têmporas, vestindo roupas claras e óculos escuros. O ar sofisticado contrastava com a simplicidade dos arredores, mas havia algo em seu jeito discreto que não combinava com arrogância. Ele parou em frente ao balcão, retirou os óculos, e então, congelou. Ela sorriu, pronta para o protocolo de boas-vindas, mas antes que dissesse qualquer coisa, ele murmurou: "Você voltou." O mundo pareceu parar por um segundo. Ela piscou, confusa. Antes que pudesse responder,
Ele se aproximou com uma expressão que misturava surpresa e emoção genuína. Os olhos dele pareciam procurar por algo, ou alguém. E naquele instante, algo ficou claro para ela. Ele a confundira com outra pessoa. Eu voltei? Ela tentou brincar, mas a voz saiu mais fraca do que gostaria. Ele riu, um som rouco e quase incrédulo. Eu sabia que você voltaria um dia. Que não podia acabar assim. Nem tudo foi dito, e ele se interrompeu, como se estivesse digerindo o que via. Ela não tinha tempo de explicar. O gerente se aproximava com papéis para assinar. Ela sorriu, nervosa, entregou a chave do bangalô premium com vista para o mar e, como num instinto, não o corrigiu. O nome dele era conhecido, um empresário de renome no setor imobiliário, recluso, que passará os últimos anos viajando e investindo discretamente em projetos sustentáveis. Ele não dava entrevistas, não aparecia em colunas sociais. Um fantasma valioso, agora hospedado no resort. Durante o jantar dos funcionários, ela contou o ocorrido à irmã, que ouviu com atenção, os olhos arregalados de espanto. Mas você não corrigiu ele? Achei que ele perceberia rápido. E se ele não perceber? As dúvidas ecoaram a noite inteira em sua cabeça. Mas, para sua surpresa, no dia seguinte, ele apareceu novamente na recepção. Trouxe flores do jardim. Disse que queria conversar. Mencionou lugares e momentos que ela não viveu, mas que, estranhamente, pareciam familiares, como se parte de uma vida que ela quase poderia ter tido. No fim da tarde, ele a convidou para uma caminhada pela praia. Ela aceitou, pensando que contaria a verdade ali mesmo. Mas o som das ondas, o vento suave e a sinceridade dele a desconcertaram. Eu nunca esqueci você. Por muito tempo, tentei entender o que aconteceu. Por que você foi embora? Por que sumiu? Ela mordeu os lábios. Queria contar, mas algo a impedia. Não era medo de ser descoberta. Era outra coisa, mais íntima. Pela primeira vez, alguém olhava para ela com ternura. Como se ela fosse única. Como se ela fosse vista. Nos dias seguintes, a conexão entre os dois só cresceu. Ela descobriu que o passado dele era cheio de lacunas e segredos. E que o amor perdido que ele buscava talvez fosse mais uma ideia idealizada do que uma realidade concreta. Mas havia verdade nos sentimentos que estavam surgindo ali, mesmo sob a sombra da mentira. Porém, no resort, nem todos estavam convencidos. Uma funcionária antiga a observava com desconfiança. E havia documentos no quarto do milionário que indicavam interesses por trás daquela visita ao resort. Interesses que podiam afetar toda a comunidade local. Enquanto a maré subia e descia, o jogo do destino estava só começando. E ela precisava decidir, revelar tudo agora ou viver mais um pouco daquele sonho emprestado, torcendo para que, no fim, fosse o suficiente para ele escolher a mulher real por trás da confusão. O calor do dia cedia espaço à brisa morna da noite, e o cheiro de dendê se espalhava pelo pátio central do resort. Era noite de comida típica, com barraquinhas decoradas com fitas coloridas e mesas iluminadas por pequenas lamparinas de vidro. Entre os convidados, risos ecoavam como música suave, e os sons dos tambores ao longe anunciavam o início da festividade local em homenagem a Iemanjá. Ela caminhava entre as barraquinhas com um prato de acarajé na mão e o coração inquieto no peito. Desde a caminhada na praia, tudo parecia ainda mais irreal. Ele continuava confuso, mas havia doçura em cada gesto dele, como se estivesse feliz apenas por tê-la por perto. E ela, mesmo sem entender como chegará àquela situação, estava começando a gostar disso. Você tem um jeito diferente, mais leve, ele disse naquela manhã, durante o café. Como se a dor tivesse ido embora. Isso me dá esperança. Ela sorriu sem saber o que responder. Ele a olhava com olhos de quem queria acreditar que a vida podia oferecer segundas chances. E, por algum motivo que ela ainda não compreendia, ele encontrava essa chance nela. Mas o que seria da esperança quando a verdade surgisse? Do outro lado do salão, Dona Belmira, a funcionária mais antiga do resort, a observava com um olhar desconfiado, os braços cruzados, encostada em uma das colunas pintadas de azul celeste. Belmira era o tipo de mulher que conhecia todos os cantos do resort, e mais, conhecia as pessoas. Ela percebia nuances que escapavam aos outros.
E desde o primeiro dia, algo naquele sorriso de moça nova a incomodava. Essa menina não é quem ele pensa que é, murmurou Belmira, a camareira mais jovem. E eu vou descobrir o que ela quer. Enquanto isso, a irmã, ainda de repouso, passava os dias no alojamento dos funcionários, entre almofadas e mensagens trocadas com amigos do setor. Sentia uma mistura de orgulho e culpa ao ver a irmã mais nova brilhar. Nunca imaginou que ela, a discreta, a sem graça, pudesse ter tanta presença. Mas essa farsa tinha prazo para acabar, e quanto mais tempo passava, mais difícil seria para desfazê-la. Ele vai se sentir traído, comentou a irmã, enquanto passava gelo no tornozelo. Você precisa contar. Ela suspirou. Sabia que a mentira crescia como raízes em areia molhada. E a cada conversa, a cada sorriso, era como se ela estivesse pegando emprestado o lugar de outra pessoa. Naquela noite, o empresário apareceu de surpresa ao lado da barraca de cocada. Usava uma camisa de linho branco e sandálias simples, como qualquer outro hóspede, mas carregava consigo aquele ar de mistério que deixava todos ao redor um pouco inquietos. Quando a viu, se aproximou devagar, com um sorriso nos lábios e um colar de fitas do Senhor do Bonfim nas mãos. Disseram que aqui, quando se faz 3 nós e se faz 3 pedidos, eles se realizam. Mas eu só quero um. Ela engoliu em seco. E qual é? Que você não vá embora de novo. Foi como se o tempo parasse por um segundo. Ela desviou o olhar, sentindo o calor subir pelo rosto. Queria contar. Queria dizer tudo. Mas a multidão, a música, a expectativa. Como destruir aquilo ali, naquele momento? Eu tenho algo para te contar, ela começou. Mas antes que dissesse mais alguma coisa, uma voz cortou o clima como navalha. Desculpe interromper, doutor, mas posso falar com a senhorita? Disse Belmira, surgindo do nada, com um tom firme, quase maternal. A tensão se instalou. Ele recuou com gentileza, deixando as fitas sobre a mesa. Belmira levou a jovem para o lado do palco, longe dos olhos curiosos. Não vou mentir, estou de olho em você desde o primeiro dia. Eu conheci a moça que ele está esperando. Trabalhei aqui quando ela veio há quase 10 anos com a família. Você não é ela. Ela sentiu o mundo tremer sob os pés. E então, o que vai fazer com isso? Perguntou com voz baixa. Isso não é comigo. É com você. Só estou dizendo que, se ele descobrir por mim, não vai ser bonito. Mas se ele descobrir por você, talvez haja uma chance. Aquela conversa ficaria martelando em sua mente durante os dias seguintes. Ela tentou manter distância, mas ele não deixava. Mandava bilhetes, buscava desculpas para conversar, convidava-a para os almoços ao ar livre onde falava de projetos futuros, inclusive um que envolvia a compra de terrenos ao redor do resort. Foi então que ela viu os papéis. Esquecidos sobre a mesa de leitura do bangalô, estavam mapas, contratos e estudos ambientais. Ele não estava ali só por nostalgia, estava negociando discretamente a aquisição das terras vizinhas, muitas das quais pertenciam à comunidade local. Isso pode afetar tudo aqui, sussurrou ao ler os documentos. Agora, além da mentira, havia um novo dilema: contar à comunidade, enfrentá-lo, ou confiar que ele tinha boas intenções. Na noite seguinte, o som dos tambores voltou a ecoar enquanto o céu estrelado cobria o resort. E enquanto todos dançavam em celebração à Rainha do Mar, ela permanecia parada à beira da piscina, encarando o reflexo das estrelas na água, tentando encontrar a si mesma ali. A pergunta era simples: o que fazer quando o coração está dividido entre a verdade e o desejo de ser amada? A maré havia subido durante a noite, cobrindo parte da faixa de areia onde eles costumavam caminhar após o jantar. Pela manhã, o vento soprava mais forte, levantando pequenos redemoinhos de areia entre as espreguiçadeiras vazias. Era baixa temporada, e o resort respirava com mais calma, mas ela não conseguia relaxar. Não com aquela sensação de areia movediça sob os pés. Depois da conversa com Belmira e da descoberta dos documentos sobre as terras ao redor do resort, tudo ganhará um peso novo. O que antes era apenas uma confusão romântica agora envolvia uma mentira de proporções perigosas, e talvez até uma traição contra a comunidade que a acolhera tão bem. Na sala dos funcionários, ela encontrava consolo em uma xícara de café coado e nos conselhos da camareira mais nova, Josie,
que via nela um exemplo de coragem. Mal sabia Josi que a coragem era apenas fachada. Ele confia em você, disse Josi, sentada no chão, dobrando toalhas com perfeição quase artística. E isso não se compra com mentira. Só se mantém com verdade. Aquelas palavras grudaram na mente dela como o cheiro do dendê que ainda pairava no ar da noite anterior. E como se o destino escutasse seus dilemas, o empresário apareceu no final da manhã com um convite. Ele queria que ela o acompanhasse em uma visita às propriedades vizinhas. Segundo ele, queria ver com os próprios olhos o que os números dos relatórios não mostravam. É importante para mim, disse ele, tocando de leve a manga do uniforme dela. E você tem esse jeito de enxergar o que realmente importa. Ela quase recusou. O medo de se envolver ainda mais era real. Mas a curiosidade e o desejo de conhecê-lo de verdade foram mais fortes. Aceitou. O passeio começou com uma visita a um pequeno vilarejo próximo, onde uma senhora fazia rendas em frente à própria casa. As crianças brincavam com pés descalços na terra, e os adultos ofereciam frutas frescas com um sorriso sincero. Ele observava tudo com o olhar de quem absorvia cada detalhe, mas fazia perguntas que revelavam outra intenção. E se fizéssemos um centro cultural aqui? Ou um restaurante-escola? Algo que beneficia a comunidade e também os turistas? Ela ficou em silêncio. Ele parecia realmente se importar. Mas ainda era difícil confiar. Ele estava ali como investidor. E, mesmo que o coração dele dissesse uma coisa, o contrato dizia outra. Na volta, o silêncio no carro foi denso, mas não desconfortável. Ambos sabiam que estavam se aproximando perigosamente de algo mais profundo. Tem coisas que não podem ser compradas, ela disse, olhando pela janela. Nem com dinheiro, nem com boas intenções. Ele assentiu, como se compreendesse mais do que dizia. No resort, ao descer do carro, a surpresa os aguardava. O chefe famoso que todos aguardavam havia chegado. E com ele, uma avalanche de mudanças. Você, disse ele, apontando para ela assim que a viu. Você é a moça do relatório da recepção? Li sobre seu atendimento. Quero que me acompanhe nos eventos gastronômicos da semana. Preciso de alguém que conheça o terreno. Ela ficou sem palavras. O empresário apenas sorriu de lado. Parece que você está conquistando corações em todas as direções. E assim, outro fio foi puxado na trama. O chefe era charmoso, intenso, e tinha um olhar que também sabia observar o invisível. E ao contrário do empresário, ele não conhecia nenhuma versão antiga dela. Ele a via como era, confusa, determinada, brilhante, mesmo com medo. Durante os preparativos para o jantar especial, ela e o chefe criaram uma dinâmica de trabalho envolvente. Entre risadas, cortes de frutas exóticas e improvisações na cozinha, ela se sentia viva, mas também culpada. O empresário, de longe, observava. Ele está se aproximando, disse a irmã mais tarde, com um sorriso travesso. E você está permitindo. Vai dar conta de dois? Mas não se tratava de dois corações. Era o dela que se dividia. Na noite do jantar, tudo parecia perfeito. As luzes sobre as mesas, o aroma dos pratos, a música suave ao fundo. O chefe apresentou os pratos com orgulho, e ela foi chamada para um brinde pelos elogios recebidos dos hóspedes. Foi nesse momento que a bomba caiu. Uma das convidadas, uma senhora da alta sociedade paulistana, olhou para ela com estranhamento e comentou com o empresário: "Mas essa moça não é a mesma que estava com você em Roma anos atrás, não é?" Aquela era mais exuberante. O silêncio caiu como vidro quebrado. Ele ficou paralisado. Ela também. O olhar dele cruzou o dela, e por um instante, o mundo desabou ao redor. Ela não confirmou, nem negou. Apenas abaixou o rosto e saiu. No jardim, entre as luzes penduradas nos coqueiros, o chefe a encontrou sentada em uma espreguiçadeira. "Se quiser ir embora agora, eu entendo. Mas, às vezes, é ficando que a gente descobre quem realmente somos." Ela chorou. Pela primeira vez, deixou as lágrimas caírem sem pressa. Porque não era só a mentira que a machucava. Era a ideia de que, mesmo tendo sido verdadeira no sentimento,
tudo poderia se perder. E o empresário, naquela mesma noite, caminhou sozinho pela praia, com as fitas do Bonfim ainda no bolso e o coração cheio de perguntas. Na manhã seguinte, a brisa soprava forte pelas janelas do refeitório dos funcionários. A luz entrava em feixes dourados pelas frestas da veneziana, iluminando o chão de ladrilhos desgastados pelo tempo. Ela estava sentada sozinha com uma xícara de café frio nas mãos, olhando para um ponto distante que ninguém mais via. Na mesa ao lado, Josi cochichava com outros funcionários, mas o tom era respeitoso. Algo tinha mudado. O olhar de todos agora era diferente. Não de julgamento, mas de expectativa. O que ela faria a seguir? A conversa da noite anterior, embora breve, se espalhara. A pergunta da hóspede sobre sua identidade caíra como uma pedra no lago calmo do resort, e as ondas estavam começando a alcançar as margens. Ela sabia que precisava falar com ele, explicar tudo, mas parte dela ainda desejava que ele soubesse sem que ela dissesse, que, de alguma forma, ele enxergasse quem ela era agora, e não quem ela não era no passado. Na praia, o mar rugia mais forte do que de costume. A temporada das marés cheias estava chegando. Era um fenômeno local que os pescadores respeitavam como um sinal de renovação. O mar trazia coisas perdidas e levava embora o que não podia mais ficar. Ela o encontrou ali, com os pés enterrados na areia úmida, olhando para o horizonte. Ele não se virou ao ouvir os passos dela, mas sabia que era ela. Eu soube ontem, disse ele, sem rodeios. Não completamente, mas o suficiente. Ela parou atrás dele, sem saber como começar. Eu nunca quis te enganar, começou. Foi tudo um mal-entendido. Eu só estava cobrindo minha irmã por um turno. Você chegou e me confundiu. E eu não tive coragem de corrigir. Depois, parecia tarde demais. E eu gostei de como você me via. Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo. As ondas molhavam seus pés, como se também estivessem esperando uma resposta. Sabe por que eu não perguntei antes? Ele disse, finalmente virando-se para ela. Porque parte de mim queria acreditar. Não na história, mas em você. E, de certa forma, ainda quero. Ela sentiu as lágrimas subirem, mas respirou fundo. Eu sou essa mulher que você conheceu aqui. Só não sou a mulher que você pensou que estava reencontrando. Não tenho esse passado com você, mas tenho esse presente. E se isso não for suficiente, eu entendo. Ele a observou com um olhar que misturava mágoa e admiração. Depois, se afastou lentamente, sem dizer mais nada. De volta ao resort, a vida continuava. O chefe, sempre atento, notou a mudança no semblante dela. No jantar daquela noite, ao perceber que ela estava prestes a pedir dispensa do trabalho, ele a puxou de lado. Eu sei que você quer sumir agora, mas fugir nunca resolve nada. Ficar, sim, ficar é a escolha. E eu aposto em quem escolhe ficar. Ela sorriu pela primeira vez em dias. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Na manhã seguinte, ela tomou uma decisão. Voltou à casa de uma das moradoras do vilarejo, a senhora das rendas, e pediu para conhecer a história da terra que o empresário queria comprar. Ali, entre linhas brancas e histórias de gerações passadas, ela entendeu que havia mais em jogo do que seu próprio coração. Descobriu que o terreno que ele desejava incluía um antigo terreiro usado em festas de candomblé, agora abandonado, mas ainda sagrado para muitos ali. Nenhum relatório mencionava isso. Nenhum mapa mostrava. Essas coisas não se vendem. Se protegem, disse a senhora, com firmeza. Ela retornou ao resort com uma nova missão, fazer com que ele visse aquilo. E não como empresário, mas como homem. Nos dias seguintes, com a ajuda de Belmira, que finalmente reconhecia nela alguém confiável, ela organizou uma visita especial para ele, sem que ele soubesse os detalhes. Disse apenas que queria mostrar o que havia por trás do terreno de expansão. Quando chegaram, ele ficou em silêncio por vários minutos. Caminhou lentamente entre os restos do terreiro, os pilares cobertos de musgo, os altares apagados pelo tempo. Tocou uma pedra marcada por símbolos antigos. Isso estava nos relatórios.
Ele perguntou. Não. E é por isso que você precisava ver com seus próprios olhos. O olhar dele mudou. Pela primeira vez, ela viu não apenas o empresário, mas o homem por trás do nome, do dinheiro, dos contratos. Obrigado, ele disse, finalmente, por me lembrar do que realmente importa. E ali, entre a memória e o presente, algo se reconectou. Não com a mulher do passado, mas com a mulher que estava ali, firme, apesar do medo, apesar da mentira. Naquela noite, ele não voltou para o bangalô. Foi até a recepção, onde ela atendia os últimos hóspedes. Fiz 3 pedidos com aquelas fitas do Bonfim, ele disse, sorrindo. 2 já se realizaram. Estou esperando o terceiro. E qual era? Ela perguntou, o coração disparado. Que você me olhasse como está me olhando agora. Ela riu, tímida, emocionada. E quando ele segurou sua mão, pela primeira vez, ela não sentiu que estava roubando nada. Aquilo era real. Merecido. Mas o futuro ainda guardava reviravoltas. E o caminho até o final feliz seria pavimentado com escolhas difíceis, e muita coragem. O céu amanheceu limpo, e o cheiro do mar invadiu o resort como um lembrete de que os dias seguem, mesmo quando o coração parece suspenso no tempo. Na varanda dos fundos da recepção, ela observava as gaivotas sobrevoando a praia, ainda tentando absorver tudo o que havia acontecido nos últimos dias. A confissão, a aceitação, a visita ao terreiro abandonado. Era como se uma nova história tivesse começado a ser escrita, finalmente a dela. Mas a calmaria durou pouco. Na hora do almoço, a irmã voltou ao trabalho. Ainda mancando levemente, trazia um semblante inquieto e um envelope em mãos. Após um abraço apertado, ela puxou para o canto do vestiário dos funcionários. Você precisa ver isso agora, disse, entregando o envelope com o logotipo de uma empresa conhecida de hotelaria internacional. Lá dentro, uma carta formal, um convite, uma proposta de emprego. Eles estavam aqui como hóspedes semana passada. Me observaram, gostaram da minha postura e da sua atitude no atendimento. Mas estão achando que somos a mesma pessoa. Querem uma entrevista em São Paulo, com hospedagem paga e tudo. Ela sentiu o mundo girar. Então você contou a verdade? A irmã hesitou. Ainda não. Quis falar com você antes. Isso pode ser uma chance para nós duas. Mas também é uma bomba relógio. Era mais do que uma proposta. Era uma encruzilhada. Se aceitasse, teria que mentir de novo, ou arriscar tudo contando a verdade. Se recusasse, perderia uma oportunidade de crescer profissionalmente e, talvez, de sair da sombra de tudo que havia vivido até ali. Ao sair do vestiário, encontrou o chefe no corredor, carregando uma bandeja de doces típicos com um sorriso meio torto. Vai precisar de açúcar. Você está com aquela cara de quem recebeu notícia difícil. Ela riu, mas os olhos estavam cansados. Me fizeram uma proposta. Mas ela só existe por causa de uma confusão que agora já foi desfeita. Então é simples, ele disse, colocando um brigadeiro em sua mão. Ou você aceita como você mesma, ou deixa passar. Ninguém quer você por engano. E se querem, estão escolhendo errado. Mas havia algo mais. Naquela mesma tarde, enquanto arrumava os registros dos hóspedes para um evento interno, encontrou um e-mail impresso esquecido em cima da impressora. Era da equipe de planejamento estratégico do empresário. Tinha uma nova minuta de proposta para os terrenos ao redor do resort. Mas, ao contrário da anterior, essa incluía a criação de uma reserva ambiental permanente, com investimento em projetos comunitários e educação local. Ele mudou os planos, disse Belmira, que passava por ali e leu por cima do ombro. Você mexeu com o homem certo. Ela queria acreditar nisso. Na hora do jantar, o empresário a procurou. Estava diferente, mais sereno, mais humano. Há anos eu tomo decisões com base em planilhas. Você me ensinou a escutar as histórias por trás dos números. Ela sorriu, tocada. E você escutou. Ele assentiu. E agora quero fazer algo por você. Conversei com meus parceiros. Se você quiser,
Posso te indicar pessoalmente para trabalhar na fundação que estamos criando para gerir os projetos sociais daqui. Não em São Paulo. Aqui mesmo. Com um propósito. Com impacto real. O coração dela disparou. Eu não sei o que dizer. Diga o que quer, ele respondeu. Sem medo. Ela passou aquela noite sem dormir. Dividida entre a oportunidade em São Paulo e o novo caminho que surgia ali mesmo, onde tudo começara como um engano, mas onde ela encontrara algo que nunca esperou, pertencimento. Na manhã seguinte, caminhou até o mirante do resort. Lá de cima, o mar se estendia em um azul sem fim, e as ondas sussurravam como velhas amigas. Fechou os olhos, respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, soube exatamente o que fazer. Desceu as escadas com os pés firmes, como quem decide que é hora de viver não mais como substituta, mas como protagonista da própria história. Mais tarde, encontrou a irmã no alojamento. Vamos juntas para São Paulo, disse, com um sorriso. Mas eu vou como eu mesma. E vou deixar claro quem fez o quê. Se aceitarem, ótimo. Se não, eu já encontrei meu lugar aqui também. A irmã sorriu, emocionada. A gente achava que você não tinha brilho. Mas talvez só faltasse o lugar certo para você brilhar. E ali, entre irmãs, abraçadas no final de um dia quente de verão, tudo começou a se alinhar. Mas o futuro ainda guardava mais surpresas, e uma escolha final, entre dois caminhos que agora pareciam igualmente reais. Era a primeira vez que ela pisava em São Paulo. Os carros uniam como abelhas agitadas sob o céu cinzento. As avenidas largas pareciam não acabar, os prédios se erguiam como muralhas, e o ar, denso e seco, não trazia o cheiro do mar, mas sim o de café forte, diesel e pressa. Ela e a irmã haviam chegado no início da tarde, hospedadas em um hotel simples, pago pela empresa de hotelaria que oferecerá a proposta. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. A cidade intimidava, mas também pulsava com promessas. No entanto, no fundo do peito, a dúvida ainda ardia. Aquele era o caminho certo? Na manhã seguinte, vestiu-se com cuidado, os cabelos presos em um coque firme, o blazer claro contrastando com a pele dourada pelo sol do litoral. Ao seu lado, a irmã sussurrava mantras de coragem. Lembre-se, você não está aqui por acaso. Você chegou até aqui sendo você mesma. Elas caminharam lado a lado até o prédio espelhado no bairro Nobre. Lá dentro, a recepção era fria e silenciosa, como se o tempo fosse medido em lucros e metas. A entrevista aconteceu no 17º andar, com vista para um mar de concreto. A sala cheirava a madeira envernizada e ar-condicionado. A diretora de RH, elegante e direta, fez perguntas precisas, e a protagonista respondeu com clareza, sem rodeios, nem mentiras. Para esclarecer, houve um erro de identidade no início da nossa visita ao resort, explicou, firme. Mas todas as ações, o atendimento e as soluções criativas que chamaram a atenção da sua equipe foram minhas. E são essas que trago comigo. A mulher do outro lado da mesa permaneceu em silêncio por um instante. Depois, sorriu levemente. Coragem é uma qualidade rara nesse meio. Agradeço a sinceridade. A entrevista terminou, e a promessa de uma resposta em até 3 dias ficou no ar como um fio de tensão. Mas São Paulo ainda guardava uma surpresa. Enquanto esperava pela irmã na cafeteria do saguão do hotel, ela viu alguém que a fez congelar. Uma mulher elegante, com cabelos grisalhos bem cuidados, joias discretas e olhos que pareciam vasculhar o ambiente como quem procura algo que já teve. Era a mulher da foto. A mesma que aparecia nos papéis antigos do empresário. A mulher com quem ele estivera anos atrás, o verdadeiro amor do passado. Elas se encontraram ao lado da vitrine de doces. Por instinto, a mulher sorriu, educada. Depois, estreitou os olhos. Espere, você é a moça do resort. A que ele confundiu comigo. A protagonista engoliu em seco. Ele falou de mim? Com orgulho. Mas, com mágoa também. Acha que foi enganado. Não foi só isso. Eu também o ajudei a ver algo que ele não via.
a se reconectar com a comunidade, com o propósito. A mulher a observou por um momento longo e intenso. Ele me procurou durante anos. Mas o tempo muda as pessoas. Quando o reencontrei, ele já era outro. Mais calmo. Mais aberto. Acho que você teve parte nisso. Ela não sabia como reagir. Você ainda o ama? A mulher sorriu com melancolia. Amo o que tivemos. Mas às vezes o amor serve só para nos ensinar a sermos melhores para o próximo. Se for você, cuide bem dele. A conversa ficou ecoando na mente da protagonista por dias. De volta ao litoral, os coqueiros dançavam ao som dos ventos fortes. Ela encontrou o resort mais silencioso do que nunca, como se aguardasse sua resposta também. O empresário a recebeu no mesmo mirante onde haviam conversado sobre os pedidos do Bonfim. Ele a esperava com um caderninho de couro nas mãos. Estive escrevendo. Sobre tudo. Você me inspirou a começar isso. Não quero esquecer quem sou quando estou com você. Ela sentiu o coração apertar. Eu fui a São Paulo. Falei a verdade. Me ofereceram a vaga mesmo assim. Disseram que vão aguardar minha resposta. Mas eu preciso saber. Você ainda vê em mim o que viu antes? Ele a encarou, com um misto de dor e esperança nos olhos. Agora vejo mais. Porque agora você é inteira para mim. Não uma lembrança, mas alguém de verdade. E eu escolho isso. Ela chorou. Chorou de alívio, de alegria, de medo também. Porque amar era isso. Arriscar, cair, se refazer. E ela estava disposta. Eu vou recusar a vaga, disse ela. Mas só se eu puder ajudar de verdade aqui. Não por você. Por mim. Pela comunidade. Pela história desse lugar. Ele riu, emocionado. Então temos trabalho a fazer. E ali, sob o céu que agora parecia mais azul do que nunca, os dois se deram as mãos, como iguais, como parceiros, como duas almas que escolheram se encontrar, apesar de tudo. Mas a jornada ainda não acabou. No próximo capítulo, a volta ao resort trará uma nova ameaça: investidores estrangeiros interessados em comprar toda a área. Ela precisará usar tudo o que aprendeu para proteger o lugar, e o amor que construiu. O sol ainda mal havia nascido quando ela chegou à recepção. O mar rugia ao fundo como um presságio, e o céu estava coberto por nuvens pesadas, tingidas de um cinza ameaçador. Era como se o próprio ambiente sentisse que algo importante estava prestes a acontecer. Ela já sabia, investidores estrangeiros estavam a caminho. O boato corria pelos bastidores do resort como um vento quente e inquieto. A proposta deles era sedutora: cifras astronômicas, planos de expansão agressivos e um resort de luxo completamente remodelado. Mas o custo era alto: a descaracterização total da área, a perda da conexão com a comunidade e a destruição do que tornava aquele lugar único. E o mais preocupante, eles já estavam em negociação com alguns donos de terras da redondeza. Uma venda em massa parecia iminente. Eles chegam amanhã, disse o empresário, com expressão fechada, enquanto ambos tomavam café no mirante. E vieram dispostos a tudo. Um dos sócios tem histórico de comprar e demolir o que for necessário para lucrar. Ela olhou para o mar. Então vamos ter que mostrar que o valor daqui não está no que pode ser demolido, mas no que pode ser preservado. Naquele mesmo dia, ela reuniu Belmira, o chefe e alguns membros da comunidade. Elaboraram juntos um plano ousado: criar uma apresentação que unisse dados, história, cultura local e, acima de tudo, emoção. Mostrar que o resort, com seu modelo atual, poderia crescer sim, mas com respeito, propósito e envolvimento das pessoas. Eles precisam entender que esse lugar tem alma, disse Belmira, firme. E que a gente não está à venda. O chefe ficou encarregado de preparar pratos típicos com ingredientes locais, acompanhados de pequenas histórias escritas em guardanapos artesanais. O filho da rendeira faria uma exposição improvisada com as peças da mãe, enquanto a própria senhora contaria a lenda de Iemanjá para os visitantes. A protagonista, por sua vez, ficou responsável pela estrutura da apresentação: slides, gráficos e depoimentos dos moradores. No final, ela e o empresário fariam juntos o discurso de encerramento.
Mas havia obstáculos. O primeiro veio com telefonema. O antigo gerente do resort, afastado por má gestão anos atrás, estava entre os convidados dos investidores. Ele havia vendido a imagem de que a atual administração era amadora e que o lugar precisava de uma modernização completa. O segundo obstáculo veio de dentro. A irmã, ainda machucada pelo tempo em que viveu na sombra, recebeu um convite para trabalhar diretamente com os investidores, com promessa de cargo de liderança e salário triplicado. "Você vai me julgar se eu aceitar?" perguntou, olhando para ela com um misto de desafio e vulnerabilidade. "Eu nunca vou julgar você por buscar reconhecimento. Mas só te peço uma coisa: escuta seu coração. Ele é melhor conselheiro do que qualquer proposta de contrato." Na manhã seguinte, o resort parecia um palco. Os convidados chegaram em carrões blindados, vestidos com roupas caras e olhares desconfiados. A protagonista os recebeu com um sorriso firme, trajando um vestido simples de linho cru e brincos de cerâmica feitos por artesãos locais. Durante a apresentação, ela não tentou impressionar com números gigantes. Mostrou os dados reais de impacto social, as ações já em andamento e o projeto da fundação que começaria a operar com o apoio do empresário. Em seguida, moradores contaram suas histórias, e o ambiente se transformou em algo mais íntimo, quase sagrado. Quando chegou a hora do discurso final, ela subiu ao pequeno palco montado sob o pé de amendoeira. "Este resort não é apenas um lugar para descanso", começou. "Ele é um elo entre gerações. Um ponto de encontro entre o que fomos e o que podemos ser. Vocês querem investir? Perfeito. Mas precisam saber que aqui, investimento rima com pertencimento. Aqui, lucro caminha junto com propósito. E a alma, essa não se compra." Houve silêncio. Longo. Incômodo. Até que um dos investidores, um espanhol de terno claro, levantou-se e começou a aplaudir. Outros seguiram. Um ou dois, desconfortáveis, foram embora. Mas os que ficaram tocados. No final da tarde, o empresário se aproximou, emocionado. "Você transformou o jogo. Sem gritar, sem brigar. Só com verdade." Ela sorriu. "Eu não fiz sozinha. Esse lugar fala por si. Eu só dei voz a ele." A irmã, mais tarde naquela noite, sentou ao seu lado, com um copo de suco de caju na mão. "Recusei a proposta. Mas só porque percebi que não quero subir sozinha. Quero crescer com você. Do nosso jeito." As duas brindaram. Pela primeira vez, como iguais. E assim, entre decisões difíceis e coragem silenciosa, ela conquistava não apenas o respeito de todos, mas o lugar que sempre foi seu, o de uma mulher que não precisou ser ninguém além de si mesma para ser grande. Mas a história ainda não terminou. No próximo capítulo, os laços afetivos se aprofundam, o projeto da fundação começa a nascer, e ela receberá um pedido que mudará seu coração para sempre. O clima mudou. Depois das semanas intensas, o céu parecia mais claro, o mar mais calmo, e até o vento soprava com um perfume diferente, uma mistura de flor de laranjeira e água salgada. As cores do entardecer, antes ignoradas na correria, agora ganhavam tons dourados que tocavam a alma. Era como se tudo ao redor respirasse alívio e esperança. O resort, aos poucos, se transformava. A recepção ganhou uma nova placa com elementos artesanais locais. O jardim fora replantado com espécies nativas. Os funcionários, antes divididos entre rumores e incertezas, agora caminhavam de cabeça erguida, sorrindo uns para os outros. E ela, enfim, encontrava uma nova versão de si mesma. Naquela manhã, o empresário apareceu em sua porta, vestindo roupa simples, bermuda de linho, camisa clara com as mangas dobradas, e um olhar tranquilo. Trazia nas mãos uma cesta de café da manhã com frutas frescas, bolo de aipim e pão caseiro. "Posso sequestrar você por algumas horas?" perguntou, com um sorriso leve. Ela aceitou, rindo. Caminharam até uma praia afastada, onde o mar encontrava a boca de um rio calmo. Ali, em uma tenda improvisada com palha e lençóis brancos, ele havia preparado um piquenique.
Você fez isso? Perguntou ela, surpresa. Com ajuda. Mas a ideia foi minha. Queria te agradecer. Com silêncio, sol e comida boa. Enquanto comiam, conversaram sobre o futuro. Sobre os planos da fundação, as aulas de capacitação que começariam na comunidade, e sobre o festival cultural que ela mesma sugerira para valorizar o artesanato e a gastronomia local. Você deu um propósito novo para esse lugar, ele disse. Mas mais do que isso, deu um novo rumo para mim. Ela corou. O silêncio caiu entre eles por alguns instantes, interrompido apenas pelo som das ondas e do vento entre as folhas dos coqueiros. Quando eu cheguei aqui, ele continuou, eu ainda estava preso a uma ideia do passado, procurando algo que já tinha acabado. E aí, apareceu você. E no começo eu pensei que era coincidência. Mas agora eu acho que foi outra coisa. O quê? Escolha. Foi o destino me dando uma chance, e eu escolhi te ver. Ela sentiu o coração se apertar. Eu também escolhi ficar, mesmo quando podia ter ido embora. Pela primeira vez, eu quis ser vista de verdade. E você me viu. Ele então tirou algo do bolso, uma pequena caixinha de madeira entalhada à mão. Ao abrir, não havia um anel, mas 3 pequenas fitas coloridas do Bonfim. Lembra do que eu disse sobre os 3 pedidos? Ela assentiu, emocionada. O último ainda não se realizou, disse ele. Mas eu quero pedir de novo. Agora, com você sabendo de tudo. Sem passado entre nós. Só o agora. Ele estendeu as fitas. Aceita fazer parte da minha vida? Do meu presente, do meu futuro, e de tudo que a gente pode construir juntos? Ela respirou fundo. As lágrimas vieram antes das palavras. Mas o sorriso era claro, brilhante como o reflexo do sol no mar. Eu aceito. Com tudo o que sou. Amarraram juntos as fitas nos pulsos um do outro, com 3 nós firmes, como mandava a tradição. Cada nó, um desejo compartilhado, amor, coragem e verdade. De volta ao resort, todos pareciam perceber algo diferente entre eles. O chefe, com seu humor ácido, apenas murmurou, já estava na hora. Até o peixe do jantar sabia que vocês se amam. Nos dias seguintes, começaram a planejar juntos a inauguração da fundação. A protagonista foi nomeada diretora cultural, com autonomia para criar e implementar projetos locais. A irmã aceitou o convite para coordenar o setor de formação profissional. E a comunidade passou a ver nela uma ponte entre tradição e futuro. Mas, como toda vitória verdadeira, nada veio de graça. Ela trabalhava longas horas. Sentia o peso da responsabilidade. Precisou abrir mão de muitos momentos a 2 para que tudo fosse possível. Mas cada sacrifício vinha com uma recompensa. Um novo talento descoberto, uma oficina cheia de crianças rindo, uma senhora agradecida por poder ensinar o que sabe. E o amor, mesmo em meio à correria, crescia. Com raízes. Com verdade. Com futuro. O céu, que havia se mantido calmo durante os últimos dias, parecia agora uma tela de ameaças. Nuvens densas, de um cinza pesado e ameaçador, se acumulavam sobre o resort, e o vento, que antes trazia uma brisa suave, agora soprava forte, como se alertasse para algo que estava prestes a acontecer. A protagonista olhou pela janela de sua sala de trabalho, o rosto tenso. O primeiro festival cultural estava programado para o fim de semana. Seria o maior evento já realizado no local, um desfile de talentos da comunidade, apresentação de música tradicional, oficinas de artesanato e uma grande festa de confraternização. Eles haviam feito tudo com tanto carinho, com tanto esforço, para que aquilo fosse não apenas um evento, mas uma verdadeira celebração da cultura local. Mas agora, a previsão do tempo estava dizendo que uma tempestade tropical se aproximava rapidamente. Precisamos agir rápido, disse o empresário, que havia chegado à sala dela com um semblante igualmente preocupado. O festival começa amanhã. Se a tempestade chegar antes, pode arruinar tudo. Ela suspirou, seus olhos brilhando com determinação.
Não podemos deixar que isso aconteça. Vamos ter que improvisar. A comunidade já está envolvida demais para desistirmos agora. Podemos mudar o local das apresentações e criar alternativas. E o mais importante, não deixar que ninguém perceba o quão afetados estamos pela tempestade. Juntos, correram contra o tempo. Telefonemas foram feitos para transferir o palco principal para a área coberta do resort. As oficinas de artesanato seriam montadas em pequenas tendas dentro das instalações, e a música tradicional aconteceria ao ar livre, mas com telões de proteção. Cada detalhe foi ajustado para que, se a chuva chegasse, ninguém se sentisse desconfortável. Mas a tempestade, como sempre, não foi tão previsível quanto imaginavam. Quando o céu finalmente se abriu em uma chuva torrencial, ela não foi suave. As nuvens despejaram uma quantidade de água que parecia nunca acabar. As ruas ficaram alagadas, e a praia, que antes estava tranquila, se transformou em um mar furioso. A tempestade chegou, e com ela, a dúvida. O evento precisava continuar. As barracas de comida e o palco improvisado precisavam ser montados rapidamente. Ela não podia deixar que a comunidade perdesse o que havia sido conquistado. Para ela, o festival era mais do que um simples evento, era um símbolo de resistência, de superação. Enquanto o vento aumentava, ela correu de um lado para o outro, ajudando os outros a levantar as estruturas e guiando os trabalhadores para que tudo estivesse pronto a tempo. O empresário estava com ela em cada momento, sua ajuda incondicional. Mas a irmã, preocupada com o cenário, veio até ela com uma ideia que a fez parar por um segundo. Não podemos continuar. A tempestade está ficando muito forte. Podemos esperar amanhã. Ela olhou para a irmã, as palavras parando na garganta. Não podia simplesmente desistir. Já havia dado muito para chegar até ali, e a comunidade também. Não. Vamos seguir. Temos que fazer isso, não apenas por nós, mas por todos aqui. O som das ondas batendo na costa parecia se intensificar, como se a natureza estivesse pressionando contra a luta que ela tentava travar. Mas algo dentro dela se acendeu. A resistência que sentia por cada onda, por cada gota de chuva, era a mesma que ela sentia pelo povo que agora se unia ao seu redor. Juntos, estavam criando algo que ninguém poderia destruir. À medida que o dia avançava, a tempestade parecia diminuir, mas o tempo estava contra eles. A noite se aproximava e o evento precisava começar. Quando o primeiro grupo de artistas entrou no palco improvisado, a chuva já havia cessado, mas o vento ainda soprava forte. O público, embora com certo receio devido ao clima, se encheu de empolgação. Cada performance foi um tributo à cultura local. O som das palmas de mão batendo nos tambores ecoava pela praia, as danças tradicionais conquistavam a atenção de todos, e a comida típica, servida em barracas cheias de alegria, aquecia até os corações mais endurecidos. No meio disso tudo, ela sentiu o toque firme do empresário em seu ombro. Não importa o que aconteça, isso já é um sucesso. Você fez isso acontecer. Ela sorriu, ainda com a adrenalina em alta, mas com os olhos marejados. Havia vencido mais uma batalha. E não só ela, mas todos ali. A tempestade havia se acalmado, mas o impacto emocional era imenso. O festival não só continuou, como foi um sucesso total. A comunidade se sentiu mais unida do que nunca, e o número de visitantes, que havia diminuído devido ao clima, aumentou quando a tempestade passou e o evento começou. Todos estavam mais do que felizes com a perseverança. O empresário, ao ver a protagonista finalmente relaxando após o evento, se aproximou dela novamente. Eu sabia que, ao escolher ficar, você traria algo mais do que apenas sua experiência. Trouxe sua coragem. E isso é mais do que eu jamais esperei. Ela riu, sentindo a emoção transbordando em seu peito. Eu só fiz o que tinha que ser feito. Mas não fiz sozinha. Olhe ao redor. O que construímos aqui é o reflexo de todos, não só meu. Ele assentiu, pegando a mão dela de forma carinhosa. Então, vamos continuar construindo. E quando os ventos ficarem mais fortes,
Nós vamos estar mais preparados, não é? Ela sorriu. E pela primeira vez, ela realmente acreditou que podia enfrentar qualquer tempestade que viesse, com a mesma força, coragem e amor com que tinha enfrentado as anteriores. O vento do começo de manhã soprou suave, como se a natureza quisesse dar uma bênção silenciosa ao que estava por vir. A praia, agora limpa e reluzente após a tempestade, refletia os primeiros raios de sol, como se o próprio mar tivesse decidido cooperar após dias de resistência. O evento do festival cultural havia sido um sucesso estrondoso, apesar dos desafios enfrentados. A comunidade se sentiu mais unida do que nunca, e a energia que tomava o resort parecia transcender a mera celebração. Era prova viva de que, mesmo nos momentos mais difíceis, a união e a fé no que se está construindo podem gerar um impacto duradouro. Agora, o último passo estava prestes a ser dado. A fundação, finalmente formalizada, se tornaria o coração pulsante da transformação daquele lugar. A protagonista estava no centro de tudo, sua visão agora compartilhada com todos ao redor. Naquela manhã, ela se sentou à mesa de vidro de sua nova sala no resort, um local simples, mas repleto de significado. Olhou para o mar à distância e sorriu. Tudo parecia mais real agora. O plano de formação profissional estava em andamento, com mais de 50 jovens locais já inscritos. As primeiras turmas de gastronomia local começaram na cozinha do resort, e o trabalho com os artesãos estava mais forte do que nunca, com novas colaborações surgindo todos os dias. O empresário entrou na sala, sem aviso, como sempre fazia, trazendo consigo a presença reconfortante de quem estava ao seu lado não só como parceiro profissional, mas também como amigo e companheiro. Hoje é um grande dia, não é? Ele disse, olhando ao redor. Ela se levantou e foi até a janela, os olhos brilhando com uma emoção que ela ainda não conseguia totalmente controlar. Não só para nós, mas para toda a comunidade. A fundação que criamos aqui vai fazer a diferença para tantas pessoas, e ainda vai criar oportunidades que ninguém sequer imaginou. Ele se aproximou e colocou uma mão em seu ombro. Eu só espero uma coisa: que nunca nos esqueçamos de que a base de tudo isso foi o que criamos aqui, juntos. E que nunca deixemos a chama dessa comunidade se apagar. Ela sorriu, com o coração quente. Isso é o que nos mantém vivos. O amor que colocamos no nosso trabalho. Não importa o que aconteça, nunca vamos deixar de lado o que é mais importante. Logo, os primeiros convidados para a cerimônia de formalização da fundação começaram a chegar. Autoridades locais, membros da comunidade e jornalistas se aglomeravam na área coberta, decorada com flores típicas da região e pequenos objetos que representavam a arte local. O evento seria uma celebração não apenas do sucesso, mas também do futuro que todos estavam construindo. A irmã estava lá, ao seu lado, sorrindo com orgulho. Finalmente, não havia mais sombra de insegurança entre elas. Ambas estavam agora no mesmo caminho, trabalhando lado a lado para um futuro melhor. Ela olhou para a irmã e disse, em um sussurro, eu nunca poderia ter feito isso sem você. Você foi a força que me manteve firme nos momentos mais difíceis. A irmã sorriu, com os olhos marejados, mas a expressão serena. E você me mostrou que não importa onde começamos, o importante é onde escolhemos chegar. Estamos juntas, de verdade, agora. E isso é tudo o que importa. Quando o evento começou, com os discursos de inauguração e as apresentações dos projetos da fundação, ela olhou para o público, e então para o mar à distância. A tempestade, aquela que tanto ameaçou seus planos, agora parecia ser apenas uma lembrança distante. O futuro estava diante dela, sólido e repleto de promessas. O empresário subiu ao palco para se juntar a ela. Olhou para os dois lados, para o público e para os olhos dela, e sorriu. Eu sempre soube que esse seria um novo começo. Para todos nós. Eu vi em seus olhos, desde o início, o fogo que a motivava. E agora, vejo que estamos prontos para fazer história, juntos. Ele então se virou para ela, pegou sua mão e, diante de todos, disse em voz alta, eu não queria que este momento fosse apenas sobre negócios. Não só sobre números e acordos.
Quero que ele seja sobre nós. Sobre a oportunidade que temos de construir algo não apenas para nós, mas para todos aqui. Ela olhou, sentindo o coração bater mais forte. E antes que ela pudesse responder, ele se ajoelhou. Eu já te pedi algo antes, mas agora sei que é o momento certo. Aceita ser minha parceira não só nos negócios, mas na vida? Quero compartilhar cada vitória, cada desafio, cada momento ao seu lado. O que começamos juntos tem mais valor do que qualquer outra coisa. Você aceita? Com os olhos lacrimejando, ela não precisou de mais palavras. Seu sorriso foi resposta suficiente. Ela estendeu a mão para ele, e ele a segurou com ternura. Não importava o que o futuro reservava. Eles tinham um ao outro. E juntos, eles poderiam enfrentar tudo. Sim, ela respondeu, com firmeza. Sim, eu aceito. Aplausos ecoaram ao redor, mas para ela, naquele momento, o mundo inteiro estava em pausa. O futuro não era mais uma incerteza. Era um caminho claro, pavimentado com esforço, amor e a fé inabalável em tudo que eles haviam conquistado. Enquanto o sol começava a se pôr sobre o mar, tingindo o céu de cores quentes, ela sentiu que a tempestade realmente havia passado. E o que restava era o começo de uma nova era, um futuro cheio de esperança, união e um amor que se fortaleceria com o passar do tempo. A fundação estava apenas começando, e com ela, uma nova história para todos. E, com a mão entrelaçada na dele, ela soubera. Juntos, eles eram imbatíveis. Fim. Se você chegou até o final, comente Resort, curta e compartilhe. Sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.